Boyd contou 47 pessoas, cara. Não foram sobreviventes, não foram moradores, foram 47 corpos. E ele contou também exatamente quantas balas ia precisar se a coisa apertasse de vez. É aí que a quarta temporada começa. Não é na criatura renascendo nos túneis, não é no Homem de Amarelo na estrada. É num Boyd carregando cada bala que aquela cidade já juntou e fazendo a conta em silêncio. E esse momento ele reescreve tudo que vem depois. Mas antes de qualquer coisa, fica o aviso. Vai ter spoiler do primeiro episódio da quarta temporada. Olha, a série não quer que você sinta alívio porque o Boyd tem um plano. Ela quer que você entenda uma coisa. A cidade já perdeu. E minha análise aqui, ela passa por 3 frentes. Primeiro, essa contagem de balas do Boyd, que denuncia o estado mental dele e explica por que esse gesto passa muito longe da proteção que a cena finge entregar. Segundo, o Homem de Amarelo. Ele solta uma única frase no fim do episódio que reformula a temporada inteira antes dela começar pra valer. É fácil ouvir aquilo como atmosfera genérica de vilão, mas não é. O motivo daquela frase bater tão forte tá amarrado no que o episódio passou uma hora inteira escondendo de você. E por último, a Sofia. Não quem ela parece ser, quem ela de fato é. Porque a virada que esse episódio guarda pros minutos finais, ela não só recontextualiza a chegada dela, ela recontextualiza tudo que a estratégia do Homem de Amarelo vinha construindo. E olha, se você quer acompanhar a temporada como uma história inteira, sabe? Não só episódio por episódio, mas rastreando pra onde tudo isso tá indo, se inscrever aqui é pra isso que o canal serve. Toda semana a gente tem previsões, retornos, veredito. Então bora pra análise principal. A quarta temporada começa com a cidade no pior estado até agora. O Jim morreu, morto pelo Homem de Amarelo lá no final da terceira. A Tabitha e o Jade descobriram que são reencarnações da Miranda e do Christopher, presos num ciclo que fica se repetindo porque eles continuam falhando em salvar as crianças. A Fátima deu à luz alguma coisa lá nos túneis e o Boyd viu aquilo crescer e virar a criatura sorridente que ele mesmo matou na segunda temporada. A criatura não morreu, ela recomeçou. E aí um pastor e a filha adolescente chegam na cidade. O episódio se chama A Chegada. E a série, cara, ela gasta o episódio inteiro deixando você acreditar que a Sofia é exatamente o que ela parece ser, sabe? Uma menina protegida, apavorada, agarrada à fé. Você deveria ler ela como o contrapeso do episódio. Sangue novo, fé nova, esperança nova entrando num lugar que já ficou sem. E aí os minutos finais do episódio chegam e te dizem que cada segundo dessa leitura era o ponto. Você estava sendo enganado pela mesma entidade que vem enganando essa cidade faz ciclos. E já que a gente tá nesse nível de detalhe que exige rever cena e ouvir o que tá escondido, deixa o like aí e se inscreve no canal, por favor. É assim que eu entendo que esse tipo de análise faz sentido pra quem tá do outro lado e que vale continuar trazendo a temporada inteira desse jeito. Porque olha, o que aconteceu na superfície do episódio tá claro. Mas o que esse episódio tá de fato fazendo, o que ele tá preparando pra temporada toda, isso aí tá escondido dentro de 2 atuações simultâneas. E a série aposta alto, ela aposta muito alto que você só vai perceber uma delas. Olha a cena, o Boyd puxa cada bala que a cidade já coletou, espalha na mesa e começa a contar. O Kenny entra, e o Boyd diz que entre a casa colônia e a cidade eles têm 47 pessoas. Aí depois ele fala que pode chegar o dia em que a única escolha que vai sobrar é como eles saem. Não se as criaturas vencem, mas quanto controle sobre o fim cabe aos moradores. Essa é a leitura de superfície. Enquanto isso, na estrada um carro atravessa. Um pai no volante e uma filha no banco do carona, a balada mais inteira, versículos nos lábios, chamando ele de pai. A Sofia chegou. A cidade tem uma recém-chegada. E você acompanha a personagem do mesmo jeito que acompanhou toda a chegada até aqui, escaneando qual papel ela vai ocupar, o que ela vai aprender, quanto tempo ela vai durar. E é exatamente isso que a série quer que você faça. Agora volta na cena do Boyd. Olha o que ele faz quando diz a palavra chega. Repara como ele repete. Ele não tá rodando esses números pelo bem dos outros, não. E volta na primeira cena da Sofia. Presta atenção no que acontece em volta dela e ela não reage. O timing do carro, o que ela faz com as mãos. A série te avisou 2 vezes, cara, você não estava olhando. O Boyd, ele foi a âncora dessa cidade por 4 temporadas. Só que a cena da contagem de balas, ela não é plano de contingência, é despedida vestida de logística. E a pista tá no número, tá no 47. Ele não diz balas suficientes pra dar escolha a todo mundo. Ele diz que só precisa garantir que tenha suficiente. Ele nunca fecha a frase com a palavra escolha, ele fecha com silêncio. E aí ele fala pro Kenny, por favor, só por favor, o Kenny vai embora. O Boyd não tá preparando a cidade. O Boyd tá se preparando pra ser a pessoa que puxa o gatilho 47 vezes e tá pedindo pro Kenny não obrigar ele a dizer isso em voz alta. Volta no momento em que ele pede a contagem. Ele pede o número antes de terminar de explicar por que precisa. Ele já sabia pra onde estava contando. O pedido de um número é ele decidindo, não planejando. A série enquadra isso como praticidade desesperada. Mas a Christie nomeia certo mais tarde, sentindo pena de si mesmo, e ela é a personagem mais honesta na sala naquele momento. Agora volta na Sofia. Na revisão, as pistas estão no tempo. Os instantes em que o carro do pastor aparece, eles não fecham se a Sofia é só uma passageira. Ela não é. Repara como ela chama ele de pai. Sai sem costura, sai natural. A cidade ouve aquela palavra e para de olhar. Aquilo é trabalho de segurança.
E a máscara escorrega uma vez só, e só pra última vítima dela, aquela pra quem ela precisa se gabar, do mesmo jeito que o Homem de Amarelo se gabou pro Jim antes de encerrar ele. Mesma entidade, corpo diferente, mesma compulsão de garantir que alguém saiba. Então o que a cena do Boyd tá fazendo é mostrar o jeito específico como ele quebra. Não é de forma dramática, não é com discurso. Ele quebra do jeito que gente exausta quebra metodicamente e em silêncio, com uma coisa que de fora parece competência. O arco do Boyd foi construído na crença de que se ele se segurar inteiro, a cidade se segura em volta dele. Ele faz o luto virar utilidade, converte cada perda em ação. E a cena das balas é a primeira vez em 4 temporadas que ele fica sem coisa útil pra fazer com o luto. Ele não tá planejando uma morte por misericórdia porque acha que vai dar certo. Ele tá planejando porque é a única versão de controle que sobrou, e aí o Ellis pega ele chorando. O Boyd diz: se eu não conseguir te levar pra casa, nada disso importa. Sua mãe não pode ter sido à toa. Isso não é sobre a cidade, cara. Isso é um homem pedindo ao fantasma de cada sacrifício que ele já fez a permissão pra largar o peso. E a cena da Sofia tá fazendo o oposto exato. Cada momento de vulnerabilidade aparente, a menina assustada, a oração, a palavra pai caindo macia e natural toda vez, é uma atuação tão sem costura que a cidade compra de cara. O Homem de Amarelo fez agora uma coisa nova. Ele não tá só na estrada dessa vez, ele tá dentro das paredes. E é aí que a história de superfície termina, porque o Homem de Amarelo não tava só vendo a cidade contar os próprios limites, ele já tava dentro contando junto. O que o Homem de Amarelo diz no fim desse episódio, aquilo não é ameaça, aquilo é veredito. E ele entrega a frase de dentro da cidade, usando um rosto que ninguém suspeitou. É agora que eles vão se destruir sozinhos. Não da estrada, não pra um estranho de passagem, não. No último clímax de um episódio em que ele passou o tempo todo dentro da cidade disfarçado. Soa como atmosfera de vilão, mas é a tese da temporada. O Homem de Amarelo não tá com medo das balas do Boyd, ele tá esperando a cidade fazer o trabalho por ele. E o Boyd contou 47 balas no escuro enquanto o Homem de Amarelo já tava no prédio. E o que essa virada muda é o modelo de ameaça. Toda a temporada anterior, o perigo era externo. Criaturas do lado de fora dos talismãs, Homem de Amarelo na estrada. A revelação de que ele consegue usar forma humana e andar por aí sem ser detectado, isso significa que nenhuma dessas defesas se aplica. Talismã não para o que já tá dentro. A estratégia dele pra temporada 4 não é paciência, é infiltração. Ele tá dentro do perímetro, usando um rosto que convida confiança, rezando com gente que já tá quebrando. E isso é um jogo diferente de qualquer coisa que essa cidade já enfrentou. Então o que o episódio tá de fato dizendo é que a 4ª temporada não é só uma história sobre fugir da cidade. É uma história sobre se a cidade consegue confiar em qualquer coisa que vê, inclusive no que chegou junto. O horror real de A Chegada é duplo. O Boyd carregando balas com a eficiência silenciosa de um homem que fez as pazes com o fim, e a coisa que engenhou esse desespero sentada no cômodo ao lado das pessoas que ele tá tentando proteger. Os monstros lá fora, eles são o teatro, a infiltração dentro é a arma. Então vamos para as teorias. Teoria 1. O Homem de Amarelo é o arquiteto da cidade, não o antagonista. Ele aparece em 2 formas nesse episódio. Terno amarelo na estrada, Sofia dentro da cidade, e as 2 versões rodam o mesmo manual. Observar, se gabar pro moribundo, declarar o resultado. Essas não são as palavras de um predador, são as palavras de alguém administrando um sistema. As criaturas negociaram imortalidade com alguma coisa que fez delas o que são, e esse acordo precisava de um administrador. O Homem de Amarelo é o cara do acordo, ainda aqui, vendo o investimento render ciclo após ciclo, e ele acabou de demonstrar que consegue curar a chegada de alguém virando ele mesmo um recém-chegado. E isso também explica por que o sangue do Boyd matando uma criatura importou. Era uma variável que ele não tinha planejado. No fim desse episódio, essa variável tá neutralizada. A criatura renasceu, o Boyd quebrou, o curador ajusta e dessa vez ele ajustou se mudando pra dentro. Teoria 2. A forma da Sofia não é aleatória. O Homem de Amarelo já apareceu como voz no rádio, como ele mesmo de terno amarelo, e agora como filha protegida de pastor. O padrão é escalar o acesso. Primeiro uma voz. Depois, uma presença visível do lado de fora do perímetro. Agora, um rosto dentro da cidade que as pessoas instintivamente querem proteger. O contra-argumento é que a Sofia é só o próximo disfarce de conveniência, não uma escalada calculada, e é justo. Só que a chegada dela exatamente no momento em que a cidade atingiu o ponto interno mais baixo não é coincidência, cara. É posicionamento. A pergunta não é se ele consegue chegar mais perto. É de qual morador específico ele tá engenhando proximidade agora. Teoria 3. E olha, essa última é um chutaço, e eu já sinalizo como meu palpite mais fraco. O sorridente renasceu através da Fátima, uma hospedeira que explicitamente recusou consentir com o que estava acontecendo com o corpo dela. E a recusa dela é a primeira vez na história dessa série que uma hospedeira rejeitou o processo ativamente. Então, se tem uma rachadura no ciclo, pode ser que ela comece onde o consentimento foi negado. O acordo pode não se sustentar quando o humano do outro lado fala não. E posso estar errado, então me corrige nos comentários se for o caso. Esse argumento precisa de teste de estresse. O episódio de qualquer forma merece crédito real pelo que ele não faz. Ele abre com o Boyd fazendo uma coisa insuportável em silêncio e confia que o público entende. A cena com o Ellis, o surto contido, o não pode ter sido à toa, é o tipo de momento para que essa série foi feita.
E a atriz que faz a Sofia entrega uma atuação dentro de uma atuação sem entregar nenhum sinal. Na revisão, todas as pistas estão lá. Essa é uma virada que foi construída, não jogada. Mas aqui tá a posição que eu assumo. O plano de balas do Boyd não é heróico. É a coisa mais perigosa que ele fez em 4 temporadas. Ele decidiu em privado encerrar 47 vidas sem o conhecimento delas, embalando como misericórdia. Isso não é proteção. É um homem usando a palavra proteção como sinônimo de controle. E alguns espectadores vão ler isso como o Boyd carregando um peso impossível sozinho. Eu entendo. Só que a Christie diz na cara dele, sentindo pena de si mesmo, com balas. A série precisa forçar ele a encarar de fato o que ele estava disposto a fazer. E precisa fazer isso enquanto a coisa que engenhou o desespero dele tá morando entre eles, usando um rosto que sabe rezar. A 4ª temporada tem material para esse acerto de contas. Eu espero que ela entregue. E aí, você acha que o Boyd estava certo em se preparar para o pior cenário? Ou ele cruzou uma linha no momento em que tomou essa decisão sem o conhecimento de ninguém? E se você chegou até aqui, fica o que importa. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, porque essa temporada vai pedir análise semana a semana. Eu quero destrinchar cada episódio junto com você, do primeiro instante até o último frame.